E aí, seus peladeiros, sextão, eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 2 da Sul-Americana. Então já sabe o que fazer, né? Dá uma curtida aí, não custa nada. Comenta aí nos comentários seus placares. O que mais, Felipe? Segue lá no Insta também, acompanhar os memes, a resenha. E, né? Já falou dos comentários? Já falei. Então já foi. Editor, solta a vinheta aí. Galera, é bom sempre lembrar, né, que esse vídeo não tem tudo a dica de aposta, mesmo um placar, uma resenha, uma análise, toda uma história que me acha que vai acontecer, que às vezes dá ruim, quer dizer, é difícil, mas sempre acontece. Mas vocês ficam à vontade para brincar com a gente, comentar aí, e é só isso. Vamos falar sobre a rodada 1, Alisson. Universidade Católica, Cruzeiro 0x0, nós dois acertamos. Boa. Trinidense perdeu pro Fortaleza por 2x0, nós dois acertamos. Boa. Esportivo Ameliano perdeu de 4x1 para o Paranaense, nós dois acertamos. Racing Corinthians 1x1, eu cravei o placar. Boa, garoto. Cuiabá e Lanús 1x1, eu acertei, você cravou o placar. Boa. E para fechar, Bragantino venceu o Coquimbo Unido por 1x0 e nós dois acertamos a vitória do Bragantino. Ou seja, acertamos todos os jogos. A gente se uniu igual o Coquimbo. Nada a ver. Idiota, eu achei idiota. Ainda bem que é unido, né? Unido, vamos lá. Rodada 2, então, vamos ver se a gente vai mandar bem de novo. Cruzeiro e Aliança Petroleira. Felipe, eu vou de Cruzeiro 2x0 em cima da Aliança, né? Cruzeiro tá 6 jogos sem perder. Dos últimos 5 jogos em casa só perdeu um jogo, onde é muito forte. Teve até uma boa estreia com empate, sem gols fora de casa, né? Que não deixa de ser uma boa estreia. Jogando em casa, com certeza vai pra cima da Aliança. Aliança que não vence há 5 jogos seguidos, os últimos 3 jogos nem sequer marcou o gol. Acho difícil encarar o Cruzeiro no Mineirão. Acho difícil encarar o Cruzeiro no Mineirão, por isso vou de Cruzeiro 2x0. Show de bola. Eu só vou diminuir um gol, mas mesmo pensamento, eu vou de Cruzeiro 1x0. Né? O Cruzeiro não vive uma temporada espetacular, né? Mas com certeza o momento é um pouco melhor do que o do adversário. Tem um fator casa aí bem importante para conquistar a primeira vitória na competição. Cruzeiro 1x0. Show. Internacional e Real Tomayapo. Que isso. Já que a Tomayapo vai tomar 3x0 do Inter. Eita! Entendeu? Tomou. Tome. Tá acostumado a tomar. Lá ele. Inter tá 3 jogos sem vencer, né? Com 3 empates seguidos, porém não perdendo em casa ainda nesta temporada. Uma equipe que promete aí uma temporada muito boa. Tendo só uma derrota apenas fora de casa, né? Ataque veio mal, só fez um gol nos últimos 3 jogos. Então o problema do Inter no momento está sendo um ataque. Mas pega, né, o Real, que vem de 2 derrotas seguidas, estreando com a derrota em casa, né, na Sul-Americana. Dos últimos 5 jogos, apenas ambas as equipes marcaram, ou seja, a equipe que nem costuma ir movimentar o jogo. Acho difícil segurar o Inter na sua casa, então por isso 3x0 no Internacional para poder se animar na Sul-Americana. Show de bola. Mais uma vez eu só diminuo um gol, Inter 2x0. Caramba, é boa. Isso, mesmo pensamento, mas um golzinho a menos. Estou mais econômico aqui nos placares, mas realmente a temporada do Inter é muito boa, né? Até estranho não ter chegado à final, porque tinha tudo para ser campanha de time ou de finalista ou até de campeão lá do seu estadual, mas ficou de fora da final. Mas o momento é bom, pega um adversário que não tem tanta expressão, né? Um adversário mais fraco, pelo menos assim, em camisa, mas jogo é jogo. Porém, Inter 2x0 ainda mais como fator casa. Show. Fortaleza e Nacional Potosí. Felipe, vou de Fortaleza 2x1, né? Jogando em casa. Fortaleza que vem mordido pelo vice aí pro Ceará e tudo mais, vem numa fase ruim. Dos últimos 10 jogos só venceu 2 vezes e dos últimos 5 jogos em 3 não fez gol. Então assim, tá num momento bem difícil. Mas pega o Potosí aí que dos últimos 9 jogos só perdeu um jogo, vai lembrar. Empatou na estreia contra o Boca Juniors. Dos últimos 7 jogos em 5 não levou o gol. E o Fortaleza tem que ficar ligado porque esse time não é bobo, mas precisando, sendo pressionado, jogando em casa, que a gente vai vencer mais aquele jogo aí difícil. Então 2x1. Show de bola. Esse eu vou juntinho contigo, 2x1 também pro Fortaleza. Teve uma boa estreia, né, fora de casa, que passa confiança, apesar de não vir em uma temporada tão boa assim. Pega um adversário que não é bobo, né, também teve um resultado até legalzinho, né, contra uma equipe muito conhecida aí, o Boca Juniors. Mas acho que o fator casa vai pesar e o Fortaleza começou a se acostumar a jogar essas competições, né, tem ido bem nas últimas. Então acredito que vai vencer dentro de casa aí por 2x1, mas vai ser um jogo difícil. Atlético Paranaense e Raio Zuliano. Cada time que aparece no americano. Bem diferente, né? 3x0 Atlético jogando em casa, né? Tá 5 vitórias seguidas, dos últimos 10 jogos só perdeu uma vez. Marcou 10 gols nos últimos 5 jogos em casa, como eu falei, sempre muito forte, ainda não perdeu nessa temporada. Já o Raio, vou chamar de Raio. Raio tá 6 jogos sem vencer, levando um gol em todos esses jogos, estreou com derrota jogando em casa,
Então acho que vem goleada aí, sem zicar, né, o Furacão. Show de bola. Pra variar, né, diminuir um golzinho. Atlético 2-0. É o tal do -1? É menos um. Só se tu colocar 1-0 é que me quebra, né? É de 0-0. Ah, vai ter que ser de 0-0. Se tu colocar 0-0, aí já era, né? É, não dá, não tem negativo. Gol contra. Vamos lá, Atlético 2-0, né? Muito favorito, talvez de todas as partidas aí seja uma das equipes mais favoritas. Além de pegar um time, né, que não causa tanto terror, digamos assim, vem num momento muito bom, começou bem demais, então deixou uma boa impressão. E agora tem um fator casa, então tem tudo até para fazer placares melhores, né? Mas eu vou de 2-0. No máximo um choque, né? O Raio pode dar dele. Raio. Que deselegante. É Furacão. Pô, lançou essa mesmo? Confronto bom, pô. Caraca, acabou de tomar 5 dislikes, mano. Corinthians e Nacional, Alisson. 1-0 Corinthians, que hoje está 5 jogos sem perder, né? Tendo só uma derrota nos últimos 10 jogos. Dos últimos 5 jogos, em 3 não levou gol. Sempre o Corinthians com a defesa ali levando poucos gols, né? Vai lembrar que os Corinthians vem de 2 vitórias seguidas contra o Nacional também nos últimos jogos aí. Nacional que vem a 6 jogos sem vencer, levando um gol nos últimos 7 jogos, totalmente ao contrário. Tendo apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos. E vai lembrar que perdeu na estreia em casa. Então o Corinthians vencendo, mas aquele jogo sofrido como costuma ser lá no Itaquerão. 1-0. Maravilha, vou junto contigo, dessa vez não diminui um gol não. Vamos junto aí, Corinthians 1-0 também. Relembrando realmente o Corinthians até da última temporada, né, que quando estava avançando aí na Copa, era sempre nesses placares em casa, normalmente de vitória, né, e sempre de placar muito magrinho. Então vou manter esse padrão. Corinthians que começou mal demais, né, o ano, mas depois deu uma melhoradinha. E agora precisa dessa vitória para ver se chega mais, se embala, né, na competição. Então 1-0. Show. Metropolitanos e Cuiabá. Vou de Cuiabá 2-1 nesse jogo, hein? Metropolitano nos últimos 5 jogos só venceu uma vez. Dos últimos 5 jogos levou 9 gols. E vai lembrar que desses 9 jogos, em 7 ambas marcaram. Ou seja, o time vem perdendo aí, mas vem movimentando seus jogos. Já o Cuiabá segue a incrível invencibilidade de 19 jogos sem perder. Costuma marcar e levar gols também. Além de ter vencido seus últimos 5 jogos fora de casa. É aquele sempre um visitante chato, né? Eu acho que vai ser um jogo bem movimentado, ambas equipes marcando, mas vou na equipe brasileira aí, 2-1 Cuiabá. Show de bola. Eu vou de 1-1 nesse jogo, cara, mas pensei muito, né, em confiar aí no Cuiabá, mesmo sendo fora de casa, pelo momento muito bom, por já ter também, né, essa questão de ser bom visitante, mas ainda fiquei no meio do caminho, fora de casa, né, competição internacional, tudo pode acontecer. Vou de 1-1, mas mais confiante pro lado do time brasileiro do que do Metropolitanos. Continuou tirando um gol, né? Tirando um gol ainda, né? Tá e certo. pra fechar, Alisson, Racing e Bragantino. Aqui sim, aqui é o confronto animado aí. Vou de Racing 2-1 em cima do Bragantino, né? Racing tá 4 jogos sem perder, com 3 vitórias seguidas. Ataque vem bem demais também, marcou 11 gols nos últimos 5 jogos, né? Uma média aí de mais 2 gols por partida. Pega o Braga que vem num momento instável. Os últimos 6 jogos teve 3 derrotas, teve uma vitória bem magra diante do time, sem muita expressão na estreia da Sula, né? Venceu, mas aquela vitória mesmo, beleza e tal. Além de estar 3 derrotas seguidas fora de casa. Então, nesse jogo aqui, vou na equipe argentina 2-1, mas um jogo bem movimentado. Pois é, jogo difícil, né, cara? Eu vou de Racing 1-0, né? Mas a mesma ideia que a sua, né? O Racing é uma equipe forte, já bem conhecida aí de competição internacional. Tem o fator casa a seu favor e pega o Braga que não vive seus melhores momentos e ainda quando viveu momentos bons, normalmente o fator casa é o que mais pesava, né? Sim. Fora de casa nem sempre mandava tão bem. Então vamos juntar as duas coisas aí, Racing 1-0. É isso aí, galera. Fechou mais um vídeo. Deixa o seu like se você se esqueceu. Prepara seu comentário aí. Vamos que vamos, né? É isso aí, tamo junto. Valeu.